Boa noite! Hoje nós vamos conversar sobre as causas da infertilidade e como investigá-las. Que exames nós temos que fazer, qual o raciocínio aplicado para solicitar cada um dos exames que existem no mundo da reprodução, quais aqueles que são os básicos que todo mundo deve fazer e quando nós indicamos algum exame mais sofisticado. Eu sou um profundo defensor em que a busca da causa daquilo que está atrapalhando você a conseguir engravidar é fundamental quando eu estou focado em resultado. Porque indicar um tratamento de uma forma rápida é fácil. O casal vem aqui, eu vou indicar uma fertilização in vitro para ver se eu consigo antecipar um resultado positivo e satisfazer o desejo da gestação a curto prazo. Mas por que o casal não está engravidando? Se o problema estiver no endométrio, se eu transferir um embrião lá, não vai engravidar. Se eu tiver um fator masculino que eu possa tratar antes, se eu tiver alguma condição ovariana, de repente eu não preciso indicar FIV, de repente pode ser algo muito mais simples do que uma indicação de uma FIV. Então, a medicina reprodutiva, ela segue os mesmos critérios da medicina de uma forma geral, ou deveria seguir, onde tudo começa com uma boa anamnese, hipóteses diagnósticas para pensar quais podem ser os problemas, confirmação diagnóstica através dos exames e depois definição de conduta para tentar satisfazer resolver o problema. Quando é um problema neurológico, quando é um problema gastrointestinal, quando é um problema pulmonar ou quando é um problema reprodutivo. Então, esse é o objetivo da nossa live de hoje. Será uma live um pouco mais extensa pela densidade do conteúdo. Eu espero que vocês tenham também a chance de fazer as suas perguntas. Peço, por favor, só que coloque as perguntas numa caixinha aqui. Já estou vendo até que já tem até algumas caixinhas aqui. Mas aos poucos eu vou primeiro trazer o conteúdo e depois trazer as respostas. Eu fiz aqui um roteirozinho para me ajudar a organizar, para tentar trazer uma didática para a nossa live. E assim, mas a qualquer momento mas no final eu vou ter um tempo para responder só as suas questões, certo? Então vamos lá. Quais podem ser os problemas que dificultam os casais a conseguirem engravidar? Didaticamente, eu preciso dividir esses problemas de acordo com o trato reprodutor masculino e feminino. Então, eu posso ter um problema no espermatozoide. Eu vou usar termos coloquiais mais simples para você entender, mas aos poucos eu vou me aprofundando. Então, eu posso ter um problema nos espermatozoides. Eu posso ter um problema no útero. Posso ter um problema nas tubas uterinas. Posso ter um problema nos ovários. Posso ter um problema tubo-peritoneal, não só nas tubas, mas no peritônio, como a endometriose, por exemplo. Então, essa é a investigação básica. E eu vou reforçar para você. Hoje em dia, existem alguns exames mais sofisticados, exames de trombofilias, exames genéticos, exames imunológicos, em que as pessoas estão olhando tanto para esses exames e não olham o básico, não olham que a imagem da esterossalpingografia está alterada. E erram todas as condutas porque não fizeram o básico. Eu vou te responder que 95% dos casos de infertilidade se respondem com a investigação básica, desde que ela seja muito bem feita. E esse é o grande cuidado que eu quero trazer para vocês. Então, didaticamente, eu vou tentar, aos poucos, organizar de acordo com os fatores. Então, começando pelo fator masculino. Então, como que eu faço para saber se existe algum problema com os espermatozoides? Inicialmente, com o espermograma, que pode ser um espermograma simples, realizado em laboratório comum, para ter uma ideia, no mínimo uma ideia, de como estão os espermatozoides. Também, idealmente, dependendo do cenário, é orientado até a repetir esse espermograma mais do que uma vez, para que nós possamos ter um diagnóstico preciso da alteração seminal. Depois, se eu tiver algum fator masculino, eu posso ir atrás das possíveis causas. Então, eu vou pedir exames hormonais para o homem, exames metabólicos, exames vitamínicos, avaliação testicular para investigação de varicocele, muitas vezes através de um urologista com exame físico e um ultrassom para avaliação ultrassonográfica, exames genéticos para o marido. Então, o homem não se resume
a um espermograma. Idealmente, então, quando nós realizamos a primeira consulta, eu vou atrás de todas as informações que podem estar nos bastidores para também justificar alguma alteração, alguma possível alteração espermática. Existem também outros 2 tipos de espermograma que não podem ser negligenciados em algumas situações, que é o espermograma com processamento seminal e o espermograma com teste de fragmentação de DNA espermático. O que são esses exames? Quando eu faço uma leitura de um espermograma simples, no laboratório comum, nós colhemos os espermatozoides por masturbação no ejaculado, colocamos numa gotinha numa lâmina e olhamos no microscópio para ver se eu tenho uma quantidade normal, se eles nadam direitinho ali na lâmina e se eles têm bom potencial, onde nós acreditamos que eles sejam bons, olha a morfologia deles. O processamento seminal, o teste de capacitação espermática, eu coloco os espermatozoides para nadarem em meios de alta densidade. Porque uma coisa é o homem conseguir ter um espermograma normal, sem nenhum, no laboratório. Outra coisa é no trato reprodutivo feminino, onde ele precisa passar pelo colo uterino, passar pela cavidade uterina, nadar pela tuba para depois ainda ter que fertilizar aquele óvulo. Então existe uma condição funcional dos espermatozoides. E o teste de capacitação espermática tenta fazer a avaliação funcional. E assim eu consigo ter um cenário mais realista do potencial. E em algumas situações eu posso ter um espermograma simples, normal, mas quando eu faço a capacitação espermática, aí sim eu faço o diagnóstico de alguma disfunção. Então esse é um exame que pode sim vir a ajudar a um diagnóstico, muitas vezes que não estava sendo visto de um fator masculino, e que pode ser um adjuvante importante para o tratamento. E depois um terceiro nível de exame, que é o teste de fragmentação de DNA espermática, vem quando eu quero tentar avaliar se aquele espermatozoide tem alguma condição ou algum risco genético, porque aquele DNA sofreu algum dano pelo estresse oxidativo que também pode acontecer no testículo. E isso pode acontecer quando o homem tem idade avançada, obesidade, distúrbios alimentares, quando tem varicocele. Pode ser causas de abortamentos recorrentes, porque o espermatozoide pode ser o problema na formação de um embrião alterado. Então, em condições como essas, eu posso também lançar mão, não para saber se o espermatozoide está nadando bem, se tem uma boa quantidade, mas para tentar avaliar o potencial genético e reprodutivo daquele sêmen. E esse é um exame que também pode ser lançado. E com isso, fazendo essa avaliação global do homem, com seus exames hormonais, vitamínicos, metabólicos, ultrassom, pesquisa de varicocele, espermograma simples, capacitação, teste de fragmentação, eu tenho um mapeamento de todo o fator masculino, que representa isoladamente quase 30% dos casos, e se eu for somar os casos o caso misto, onde há questões masculinas e questões femininas, quase 40%, 50% dos casos de infertilidade tem algum componente masculino. Então, não existe desculpas para o marido não colher espermograma. Não existe nenhuma desculpa. Tem que colher em todas as situações. A mulher vai lá, se dedica, vai no gineco, procura o médico especialista, faz exames muitas vezes desconfortáveis, como a esterossalpingografia, e o homem enrolando para fazer um espermograma. Isso não tem cabimento. Então, este é um exame mandatório. Então, eu comecei pelo fator masculino não à toa, mas é uma investigação mandatória para os casos de infertilidade. Sendo assim, entramos agora no fator feminino. Puxa, onde pode estar os problemas femininos que podem levar à dificuldade para engravidar? Poxa, o problema pode estar no útero, certo? Pode estar no útero. Quais problemas o útero pode trazer? Então, eu preciso dividir o útero em corpo uterino e endométrio. Deixa eu pegar uma imagem, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar onde eu estou falando. Então vamos lá, deixa eu virar aqui. Deixa eu colocar em modo de apresentação, e aos poucos facilita para que vocês consigam entender. Então, quando eu vou avaliar o útero, eu tenho o corpo uterino, ou seja, o músculo uterino, e eu tenho a camada endometrial, que é o endométrio, que é onde ocorre a implantação do embriãozinho. Então, quando eu tenho um problema uterino, eu posso ter um problema no corpo uterino, ou um problema só nessa camada interna, que é o que nós chamamos de endométrio. Volta para cá. Pronto. Como que eu faço para fazer diagnósticos e quais podem ser os problemas uterinos?
No músculo uterino, no corpo uterino, a principal alteração que pode justificar a dificuldade para engravidar são os miomas. Só que existem diversos tipos de miomas. O objetivo da live hoje não é para falar só sobre miomas, que seria tema para uma live inteira. Mas existem miomas que não interferem em nada de acordo com o seu tamanho e a sua localização, e aqueles miomas que ou são muito grandes e distorcem toda a cavidade uterina, ou estão muito próximos ou dentro do endométrio, interferindo na sua chance de implantação. Mesmo que ele seja pequeno, se ele estiver dentro do endométrio, na camada onde ocorre a implantação, ele pode interferir nas chances de gravidez. Como que eu faço o diagnóstico de miomas? Por um ultrassom. Um ultrassom normal é capaz de fazer diagnóstico de miomas. Qual é o segundo problema que pode acontecer no corpo uterino que pode atrapalhar a gravidez? Muitas vezes subdiagnosticado. Por isso que eu falo assim, a investigação tem que ser minuciosa. Porque eu fiz o ultrassom, eu vi, mas o ultrassom ou o ultrassonografista, o médico que fez o ultrassom, não laudou que havia uma adenomiose, que é a infiltração do músculo uterino pela camada endometrial, que é a endometriose do útero. E essa também é uma condição que pode levar à infertilidade, que precisa também ser dado como diagnóstico diferencial. Uma terceira possível alteração do útero são as alterações millerianas. Útero bicorno, útero de Delfo, não vou também entrar em grandes detalhes, mas também são causas que devem ser vistas, onde o útero ele foi mal formado desde a infância, e isso pode ser feito diagnóstico por ultrassom e na própria esterossalpingografia, que eu vou falar daqui a pouco. Vindo para a parte endometrial, então agora sim, aquela camadinha de dentro do útero onde ocorre a gravidez. Quais são os possíveis problemas que eu posso ter no endométrio e como investigá-los? Um dos problemas pode ser um mioma, que nós chamamos de mioma submucoso, ou um pólipo endometrial, uma verruga dentro do endométrio, que também, pela sua localização, pode dificultar a implantação do embrião no momento em que ele chega. Essas são as alterações mais comuns. Mas outras alterações, muitas vezes também subdiagnosticadas, que passam batido durante a investigação, são as endometrites. Espera aí que eu só estou abrindo a minha colinha para não deixar passar nada de novo. São as endometrites, infecções do endométrio, que às vezes você tem todos os achados normais, mas havia uma infecçãozinha lá dentro que dificultava a implantação do embrião. Também nós podemos ter sinéquias endometriais, cicatrizes lá dentro do útero, que podem tornar aquele endométrio mais fino, diminuindo a sua receptividade para a implantação. E também o que nós chamamos de disbiose, que é uma forma não só de infecção, mas alteração de flora do endométrio. Como que eu faço esses diagnósticos? Mioma e pólipo, através do ultrassom, e quando confirmado lá dentro do endométrio, e se eu quero fazer uma investigação complementar a mais, eu posso fazer uma histeroscopia. Eu vou com uma câmera lá dentro do útero, olho lá dentro para ver se eu confirmo que se tem um mioma ou pólipo, e ao mesmo tempo que ela é diagnóstica, ela pode ser cirúrgica, já fazendo a retirada do mioma ou do pólipo que poderia estar te atrapalhando. Como que eu faço o diagnóstico de endometrite? Também, ou através de histeroscopia, que tem alguns achados específicos que podem sugerir, mas especialmente pela biópsia endometrial, quando eu envio essas células endometriais para análise imunohistoquímicas, para fazer o diagnóstico através da pesquisa dos plasmócitos, algo muito específico, mas que poderia me dar um norte da possibilidade diagnóstica. E, além disso, também é possível fazer o estudo da flora vaginal, algo que eu venho postando bastante, mostrando essas disbioses que ocorrem entre endométrio ou vagina, tornando o ambiente endometrial não receptivo para a implantação. Nós sabemos que as bactérias, os lactobacilos, não é que eles estão lá porque eles são bonzinhos, não, eles estão lá muitas vezes porque eles são ativamente necessários para a implantação embrionária. Assim como no intestino, que a flora bacteriana intestinal é responsável pelo funcionamento da absorção do intestino, uma disbiose intestinal pode causar uma síndrome de má absorção intestinal, porque nós sabemos que as bactérias participam da função do órgão. Se eu tenho uma disbiose, uma mudança da flora vaginal endometrial, eu tenho uma disfunção do órgão reprodutor feminino. Qual é a consequência da disfunção desse órgão? A não gravidez ou a perda gestacional recorrente. Então, esses são diagnósticos diferenciais que também podem ser feitos para que nós possamos tentar investigar a causa, tratar
para também buscar melhor resultado, seja de gravidez em casa, seja nos tratamentos de reprodução assistida. Assim falamos já do sêmen, do útero. Vamos agora para as tubas uterinas. As tubas uterinas, elas representam um caminho dos espermatozoides para o óvulo. Vou voltar lá naquele nosso desenho. Deixa eu inverter. Voltei. Então, falei dos espermatozoides, falei do útero. Então, agora eu vou para as tubas uterinas. Como que eu faço o diagnóstico de alteração tubária? Na tuba, o espermatozoide ele vem aqui dentro, né? Ele entra aqui no corpo uterino, vem pela tuba uterina, vem nadando aqui, e aqui no finalzinho, ó, quando ocorre a ovulação, que ocorre a fertilização desses óvulos pelos espermatozoides. Então, a tuba, eu costumo brincar, elas funcionam como uma ponte que conduz o espermatozoide até o óvulo no momento em que ocorre a ovulação. Depois de fecundado, o embrião vai voltar pela tuba uterina para chegar até o endométrio 5 ou 6 dias depois. Então, a tuba é um órgão extremamente importante para a fertilidade da mulher. E disfunções tubárias podem levar à infertilidade. Eu vou continuar aqui com o slide para que vocês entendam como que eu vou fazer essa avaliação da tuba. Aqui é uma esterossalpingografia, onde eu jogo um líquido, um contraste dentro do útero, faço com que esse contraste passe pelo útero e tiro um raio-x. Então, esse é um raio-x de uma esterossalpingografia, onde eu vejo o corpo uterino, esse triângulo, e a tuba. Essa aqui é uma tuba do lado esquerdo, onde o contraste passa para a cavidade. Essa é uma tuba do lado direito. Volta aqui. Voltamos. Então, quando eu quero fazer um diagnóstico de fator tubário, o exame mais comum solicitado é a esterossalpingografia. Eu sei que ele é desconfortável, eu sei que ele é um pouco doloroso, e eu faço aqui uma dica. O desconforto está muito relacionado à técnica, não ao exame propriamente dito, mas à técnica, o catéter, a delicadeza do profissional para fazer o exame. Então procure algum lugar de referência cuidadoso para poder fazê-lo, certo? E aqui é onde ocorre a maior parte de erro diagnóstico. A paciente fez o exame, o radiologista viu e laudou como normal, quando na verdade não era. Isso eu vejo todos os dias, não sou eu. E não é só aqui no Brasil não, tá? Nos estágios fora que eu fiz, nos Estados Unidos, até na Alemanha, havia muito erro diagnóstico em esterossalpingografia. Então, o profissional que trabalha com reprodução assistida está muito acostumado a fazer esse exame. Os radiologistas não são especialistas em esterossalpingografia. Eles vão ser especialistas em ressonância, tomografia, ultrassons especializados. Então, nem o radiologista vai lá se dedicar à especialidade da esterossalpingografia. Então, eu entendo por quê. Não que eu concorde que o radiologista que faz o exame não tenha que ter formação para fazê-lo, mas eu entendo. Então, eu só estou te explicando o cuidado que quando você fizer esse exame, você leve as imagens para o profissional de reprodução assistida avaliar, porque o laudo não é nada, não ia falar nada confiável, eu ia exagerar, mas não substitui a necessidade da avaliação da imagem, porque às vezes a tuba está até permeável, não é que ela está obstruída, mas pode ter algum sinal de disfunção, uma tuba que não, aí é muito técnico, mas que o tempo de extravasamento foi menor, o contraste não dispersou bem na cavidade peritoneal. Eu posso pensar em aderências pélvicas, a tuba está desviada lá para cima e pode pensar em aderências pélvicas, pode haver uma dilatação não descrita. Então, quando tem uma alteração muito grave, o radiologista vê. Quando tem uma alteração discreta, dificilmente aparecem nos laudos, tá bom? E existem outras formas de fazer esse exame tubário, por ultrassom também, onde você coloca o líquido e avalia por ultrassom. A doutora Carolina Scaranari, lá do FIVMed, é a nossa super estudiosa nesse assunto, que faz alguns exames nesse sentido, mas confesso que ainda não é uma realidade global para que nós possamos oferecer isso para todo mundo como forma de triagem inicial, ok? Então, falei, fator masculino, fator uterino, fator endometrial, parte da tuba. Faltou agora chegar nos ovários. Quando eu quero avaliar o ovário de uma paciente, e eu quero avaliar como que ele pode impactar na sua chance reprodutiva, eu preciso ser cuidadoso para subdividir esse entendimento. Porque eu posso ter um problema 1. O ovário não está ovulando, uma anovulação.
geralmente dita como síndrome dos ovários policísticos. Então, se a mulher não ovula, se ela não libera o óvulo, não há nenhuma chance de gravidez naquele mês. Eu acabei de conversar com um casal onde um dos problemas era esse. Então, nós temos que saber se a mulher ovula ou não ovula. Como eu faço para saber se ela ovula ou não ovula? O jeito mais simples, caracterizando o seu ciclo menstrual. Se você tem ciclos menstruais regulares, com sintomas pré-menstruais, dor na mama, mastalgia, e esses sintomas de TPM, 99% das vezes, há ovulação. Eu não preciso de nenhum exame complementar para afirmar para você que você ovula. Agora, quando existem ciclos muito irregulares, quando existe esse tipo de dúvida, alguns exames podem ser feitos para avaliação de um ciclo ovulatório ou anovulatório. Dentre eles, o acompanhamento ultrassonográfico do ciclo, onde eu vejo o folículo e eu vejo o corpo lúteo e eu confirmo com ultrassom que você ovula, a dosagem da progesterona na segunda fase do ciclo. Então, quando que eu vou dosar? Mas tem muito também isso. O paciente faz exame de progesterona, minha progesterona é baixa. Não, mas é baixa porque você colheu na primeira fase do ciclo. Vou voltar lá para o meu slide que eu estava explicando para vocês. Olha só. Volta aqui, ó. A progesterona, que é o exame rosa, ela é baixa até o momento em que a mulher ovula. Quando ela ovula, ela sobe. Então, se eu dosar a progesterona numa fase em que a mulher ainda não ovulou, ela tem que ser baixa. E se eu dosar a progesterona e eu perceber que ela está alta, eu posso afirmar com 100% de certeza que ela ovulou. Então, a dosagem da progesterona na fase final do ciclo, por volta do 20º dia do ciclo, ou, volta para mim aqui, por volta do 20º dia do ciclo, ou num cálculo de mais ou menos 8 dias antes de você menstruar, e ela estiver maior do que 3, eu posso afirmar que você ovula, ok? Ivone, eu estou vendo que você mandou alguma pergunta. Eu vou te pedir um super favor. Coloca essa pergunta na caixinha, me ajuda bastante, porque no final eu vou responder todas, tá bom? Então, problemas do ovário. 1. Dificuldade na ovulação, ou anovulação. Problema 2, que o ovário pode dificultar um casal a engravidar, a má qualidade dos óvulos. Então, um óvulo de má qualidade não permite a formação de um embrião saudável para que ocorra a evolução. Qual é o problema disso? Não há zero exames para dizer se o seu óvulo é saudável ou não. Eu preciso inferir isso por alguns dados de risco da anamnese. Dentre eles, o mais importante, o mais prevalente para óvulos de má qualidade, que é a idade da mulher. Quanto maior a idade da mulher, menor a qualidade do óvulo, menor chance de gravidez. A ponto de se tornar um fator de infertilidade nos casos de idade muito mais avançadas, especialmente depois dos 45 anos, onde a qualidade do óvulo cai muito. Abaixo dos 45 anos, olhar só para a idade como fator de infertilidade é muito arriscado. Para isso, nós temos que pensar também em hábitos de vida, tabagismo, má alimentação, sobrepeso, sedentarismo, a avaliação do índice inflamatório do paciente. Assim, eu também posso inferir ou tentar acreditar que aquele óvulo possa ter alguma alteração, assim como também poderia ocorrer no espermatozoide, que eu falei lá atrás. Então, a qualidade do óvulo é um dado muito cuidadoso, onde não há exames para medir, e eu preciso inferir isso através de alguns dados da anamnese. Terceira questão do ovário, a reserva ovariana. Quantos óvulos esse ovário ainda tem? Que é diferente de anovulação, que é diferente de qualidade ocitária. Eu estou falando de óvulo, reserva. Eu brinco, reserva ovariana é a conta do banco. A mulher nasceu com a conta bancária e nunca mais ninguém vai depositar R$1 nessa conta. São os seus ovários. Você nasceu com seus óvulos e nunca mais vai aparecer um óvulo novo. Você simplesmente vai perder óvulos ao longo da vida. E a medida da quantidade de óvulos que os seus ovários ainda têm é a reserva ovariana. Como eu faço para medi-la? Através de 3 exames. Hormônio antimileriano, contagem de folículos antrais a ultrassom e avaliação do FSH com o estradiol basal, obrigatoriamente com o FSH com o estradiol basal.
E sempre solicito esses 3 exames. Por quê? Para uma melhor interpretação. Isso normalmente será feito por um especialista. Por que eu preciso medir a reserva ovariana? Porque ela me dará uma informação de prazo. Sua reserva é ótima e você é jovem, eu tenho um bom prazo para poder trabalhar com calma. Sua reserva é baixa, diminui meu prazo. Sua idade é avançada, variáveis independentes. Reserva baixa ou, não é E, reserva baixa ou idade avançada, diminui meu prazo para que eu encurte as minhas ações para tentar ajudar você a conseguir engravidar. Agora, com todo cuidado, baixa reserva ovariana não é critério diagnóstico de infertilidade. Eu vou repetir. Baixa reserva ovariana não é critério diagnóstico de infertilidade. Eu vejo muitos casais onde o profissional indicou fertilização in vitro porque tinha baixa reserva. Ah, você não vai engravidar porque tem baixa reserva. Interpretação absolutamente equivocada. Ah, sua infertilidade é porque você tem baixa reserva. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A reserva ovariana não é indicador de chance de gravidez. Então, a baixa reserva só é um indicador de prazo reprodutivo e de prognóstico, chance de gravidez, nos tratamentos de fertilização in vitro. Sequer é um preditor de chance de gravidez natural. Uma mulher com baixa reserva ovariana, que começou a tentar agora, tem a mesma chance de engravidar por mês do que uma mulher com uma boa reserva ovariana, se estiverem dentro da mesma faixa etária. Entenderam? Porque, eu vou dar um exemplo melhor ainda. Uma mulher com baixa reserva ovariana e 30 anos de idade tem chance maior de gravidez que uma mulher com boa reserva ovariana com as 40 anos de idade. Por quê? Porque a baixa reserva ovariana não implica na menor qualidade do óvulo obrigatoriamente. A boa reserva ovariana pode ter ainda óvulos de má qualidade, e aí a chance de gravidez mensal será menor. Então, esses são os cuidados básicos em relação à reserva ovariana. Dá para fazer uma live inteira só para falar sobre reserva ovariana. Um dia faremos, mas com o intuito dessa live, essas 3 informações são as cruciais. Então, assim, nós praticamente terminamos de fazer a investigação propedêutica dos casais com infertilidade. Ah, perdão, faltou falar dela, da endometriose. Então, outra coisa. Quando eu tenho infertilidade, um dos diagnósticos diferenciais que é importante excluir é o diagnóstico de endometriose, que é a implantação de tecido do endométrio fora do corpo uterino, fora do endométrio, no peritônio, no ovário, no útero. E esse pode ser um marcador de menor chance de gravidez. Como que eu faço para pensar em endometriose? A tríade, dor na menstruação, cólicas menstruais, dor na relação sexual e infertilidade são os principais marcadores clínicos da possível presença de endometriose. Só que qual que é o problema? A mulher pode ter dor na menstruação, não ter dor na relação e não ter infertilidade. Então não é porque eu tenho endometriose que eu não vou conseguir engravidar. E ela pode ter só dor na menstruação, e ela pode ter só dor na relação sexual, e ela pode ter só infertilidade. Não tem cólica, não tem dor na relação, eu tenho só infertilidade. E eu não pensei em endometriose, mas pode ser. Então, algumas vezes eu preciso lançar exames de investigação complementares, que pode ser a ressonância magnética de pelve, o ultrassom com preparo para pesquisa de endometriose feito por profissionais habilitados, é um exame específico para pesquisa de endometriose. E às vezes o marcador CA125, ele é inespecífico, ele não fecha diagnóstico, mas o seu aumento pode ser um marcador indireto de endometriose. Então sempre temos que pensar em endometriose. Tenha ou não clínica de dor na menstruação ou dor na relação sexual. E assim, nós finalizamos a propedêutica básica de investigação. Isso, na minha opinião, todos os casais devem fazer. Todas essas hipóteses, não necessariamente todos os exames devem ser feitos, mas todas essas hipóteses têm que ser triadas para que o médico possa chegar no final e falar: a sua dificuldade para engravidar é por conta disso. Só existe um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, ou seja, eu fiz toda a investigação diagnóstica e não encontrei a causa em mais ou menos 5 a 10%. Agora, quando você faz uma investigação minuciosa, é difícil encontrar. Eu confesso que tem pacientes que eu mesmo falo: caramba, eu não encontrei. Mas são poucos. A maioria das vezes nós encontramos algum fator que justifique a sua dificuldade de conseguir engravidar. E essa informação vai ser crucial para definir qual a melhor conduta
e os cuidados que eu tenho que ter ao longo do tratamento para aumentar a sua chance de gravidez. Porque se eu quiser fazer o tratamento sem me preocupar, não vou nem falar corrigir, porque alguns problemas não podem ser corrigidos, mas sem me preocupar em como contornar aquele problema, dificilmente eu vou conseguir alcançar uma gravidez. E só para finalizar, antes de abrir para as perguntas, existem outros exames que são feitos e estão na moda, como exames de trombofilias. Casal com infertilidade tem que fazer exames de trombofilias, academicamente falando? Não, não tem indicação. Indicação terão aqueles que têm abortamento recorrente, 2 ou mais perdas gestacionais ou perda gestacional tardia com causa inexplicada ou histórico de trombose pessoal. Esses casos têm que fazer investigação de trombofilias. Agora, casal com infertilidade pode fazer exames com trombofilias? Pode. Aí é uma conduta pessoal, não é uma conduta acadêmica. Alguém que segue estritamente os guidelines vai dizer não é para fazer trombofilia casal com infertilidade. E academicamente, essa pessoa está certo e eu estou errado. Assumidamente. Mas eu peço exames de trombofilias para muitos casais. Por quê? Porque dependendo do cenário, dependendo do contexto, são exames que o plano de saúde cobre, me dá cobertura, e eu não quero ter a primeira perda para fazer um exame que eu poderia ter feito, entendeu? Então eu acabo fazendo com bastante frequência exames de trombofilias para tentar avaliar a chance de vir um resultado positivo, verdadeiramente positivo, com incremento de risco de aborto é baixo, de 1 a 3 a 5%, mas muitas vezes eu acabo pedindo, mas que, de novo, não dão diagnóstico do porquê você não engravida. Pode ser um diagnóstico diferencial do porquê você está abortando. E aí, tudo bem, vale o cuidado. Outro exame que pode ser importante, o exame de cariótipo do casal, para ver se o casal tem alguma condição genética que pode dificultar com que a gravidez aconteça. Por que dificultaria, Davi? Porque aumentaria o risco de formar embriões alterados sem potencial de evolução. Então, cariótipos alterados são vistos também em mais ou menos 1%, não fazem parte da propedêutica básica que se pede para todos os casais obrigatoriamente, mas é um cuidado que o profissional pode ter quando quer fazer uma investigação um pouco mais completa e não comer bola para algum possível diagnóstico diferencial. Então, esses são os exames mais comuns que podem ser realizados. Davi, mas e o KIR? E exames de células NK do sangue? Fala, gente, aí nós já estamos indo longe demais para exames sem nenhuma evidência como causa de infertilidade, que faltam dados significativos na literatura para justificar o porquê da sua não gravidez. Eu não vou entrar nesse mérito ainda, para também não causar grandes polêmicas. Vou limitar aquilo que eu realmente acredito que pode ajudar você a encontrar a causa da sua dificuldade para conseguir engravidar. E depois, com a causa em mãos, reforço, é momento de definir uma conduta. E também, concluindo, essa investigação propedêutica, dessa triagem de todas as possíveis causas de gravidez, de infertilidade e os seus respectivos exames, ela deve ser realizada de forma breve, prática e objetiva. Você não tem que ir na consulta, faz exames, aí volta. Ah, agora quer esse outro exame, volta. Ah, pede mais esse outro exame aqui, volta. Não, tem que ser tudo numa tacada só, para fazer o diagnóstico logo, e quando você chegar no retorno, o médico tem que falar, o diagnóstico é esse e a conduta é essa. Então, é preciso celeridade na ação médica para fazer o diagnóstico e definir uma conduta. Senão vira enrolação. Ah, não tem nada, tá tudo bem com você. Não, é outro equívoco gigantesco. Os exames não dão... Olha, eu vou reforçar. Eu vou reforçar bastante isso. É muito importante. Os exames não dão diagnóstico de infertilidade. Os exames buscam a causa da infertilidade. Quem dá diagnóstico de infertilidade é o tempo de tentativas. Se você não engravida há mais de 1 ano, você tem infertilidade. Está dado o diagnóstico, sem nenhum exame, você tem infertilidade. Infertilidade não quer dizer que você não vai mais engravidar nunca na sua vida. Não. Mas tem alguma coisa te atrapalhando aí. Davi, mas meus exames são normais. Tá bom, eu não achei o problema. É muito diferente para falar para você que você não tem nada. Então, mesmo quando eu não acho a causa da infertilidade nos exames, mas você tem infertilidade porque não conseguiu engravidar em 1 ano ou 6 meses para quem tem mais de 35 anos, eu preciso fazer alguma coisa. Seja uma investigação complementar, ou, quando é um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, fazer uma proposta terapêutica. É que aí eu vou precisar de um especialista para poder ver. Então, se o médico está falando para você, se os exames estão normais, está tudo bem, estão normais, está tudo bem,
a um erro de interpretação do conceito infertilidade. Porque tudo bem é estar grávida, ponto. Você está grávida, está tudo bem, pronto. Agora sim, eu não estou conseguindo engravidar, doutor, como é que está tudo bem? Mas seus exames estão normais, tá? Você que não achou o problema. Mas não está tudo bem. Só vai estar tudo bem quando eu estiver grávida evoluindo. Esse é o raciocínio que eu tenho que aplicar. Certo? Acho que foi importante para poder concluir. E sempre nas perguntas vocês colocam coisas boas. Vou começar a responder aqui, tá bom? E quem sabe o que horas são? 5 para 7. Trompa obstruída, vamos lá. Trompa obstruída e uma FIV com o melhor médico do mundo. É a Mônica. Ô, Mônica, você me mandou uma foto linda hoje, hein? Era um caso, já abriu aqui publicamente, era um caso de obstrução tubária e tá linda, uma gestante linda. E tinham diversos cuidados aqui nesse tratamento. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não gosto de ficar falando da vida dos outros. Obrigado pelo carinho, Mônica. Vamos lá. 5 anos para chegar ao diagnóstico de endometriose. Olha, 5 anos para fazer um diagnóstico, eu quero morrer com isso. Devido a sucessivos erros diagnósticos. Esterossalpingografia normal. Recomenda fazer também a esteroscopia? Tenho vontade de fazer, porém nunca tive indicação. Paula, a esteroscopia é um exame diferente. Quando que eu indico esteroscopia? Quando eu tenho um achado ultrassonográfico de endométrio alterado, seja a presença de um possível pólipo, um mioma, ou quando eu quero investigar uma infertilidade sem causa aparente, que eu não estou conseguindo encontrar mais nada. Mas quando eu tenho um ultrassom muito claro e a causa da infertilidade também está clara, eu não costumo indicar a esteroscopia. Mas isso não quer dizer que eu não possa investigar o endométrio, porque dá para fazer biópsia endometrial sem a esteroscopia, sem entrar com uma câmera. Dá para só usar um cateterzinho para fazer a biópsia. Então, quando eu falo, você tem que investigar o endométrio, não necessariamente por esteroscopia. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver. Existe algum remédio para estimular a ovulação? Existe. Os remédios para induzir a ovulação devem ser dados quando o diagnóstico da causa é a anovulação, é a não ovulação. Nesses casos, o remédio tem benefício. Hoje eu não vou falar de tratamentos, vou falar lá na frente, mas não é para usar nenhum remédio para induzir a ovulação se você já ovula. Pergunta. Doutor Davi, tenho 38 anos, ainda menstruação normal, porém nos ultrassons que não teve ovulação. Tá mal contada. Eu acho que esse ultrassom está errado. Eu acho que não fizeram os ultrassons nas datas certas do ciclo. Eu truco, Aline. Eu acho que você ovula, mas obviamente que uma investigação mais próxima tem que acontecer. Aliás, falo para vocês o que eu falo em todas as lives, todo dia, quando eu faço live, e recebo perguntas como essa, por exemplo, em que eu acho, provavelmente, eu sempre deixo à disposição, para quem mandar mensagem agora à noite, para agendamento de consulta, em que você pode passar com uma consulta comigo, e aí eu vou estudar o seu caso, vou fazer tudo direitinho, e você só vai pagar a consulta se você achar que eu te ajudei. Então, puxa, não, realmente, sua opinião foi válida para mim, me ajudou, certo? Aí você paga a consulta no final. Agora, se você achar que eu sequer ajudei no seu caso, te deixo super à vontade de não pagar a sua consulta por eu não ter te ajudado de alguma maneira. Mas pelo menos assim eu me sinto tranquilo, porque eu ofereci condições de tentar responder os casos específicos de vocês de uma forma plena, correta e como deve ser na medicina. Assim, eu estou aqui nas redes sociais com bastante frequência, mas eu sou muito defensor da ética médica, do ato médico, da conduta médica, da avaliação minuciosa, o exame físico, o exame de imagem. Eu não posso usar uma rede social para fazer um diagnóstico ou definir uma conduta para alguém. Então, com todo o cuidado do mundo, deixo a opção para vocês, entra no link da minha bio, tem o link para agendar consulta, e para quem mandar mensagem hoje, pode só avisar lá que essa condição eu já fiz nas últimas lives, tem sido maravilhoso. Tem de várias consultas assim, tem sido super legal, para mim também. Pergunta. 3 anos tentando e nada. Agora me passaram a ressonância transvaginal com preparo em caso de diagnóstico, o que fazer? Não, aí que tá. 3 anos tentando e nada. Agora, já podia ter investigado lá atrás. Aí pede um, pede outro. Assim, tem que fazer a propedêutica de uma vez. O que fazer? Aí depende do achado, entendeu? Eu vou fazer uma live, quem sabe na semana que vem eu já faço essa live,
que é como que eu raciocino para definir uma conduta. Hoje, o objetivo da live não é qual conduta eu tomo para cada exame ou para cada diagnóstico. Não é essa a live. A live é como que eu faço o diagnóstico. Quem sabe na semana que vem eu faço a live para como que eu oriento a conduta de acordo com cada diagnóstico. Combinado? Eu acho que vai ser melhor. Vamos lá. Pergunta. Útero retrovertido pode atrapalhar para engravidar? Cício de Portugal. Que legal, Débora. Eu tenho conversado com o pessoal de Portugal. Não, útero retrovertido não é causa de infertilidade. Tá bom? Espero que eu possa ter trazido conteúdos para ajudar aí. Faço consulta online? Já marquei uma vez, mas não consegui sair de Piracicaba. Faço sim. Mas você está em Pira, né? Eu faço consulta online, funciona super bem consulta online, especialmente para quem tem vários exames, ou para quem quer fazer a primeira avaliação, não tem exame nenhum. Eu quero fazer o primeiro contato online. Tá bom, deixa eu entender a história, direciona os exames e depois o retorno presencial pode ajudar. Tá bom? Mas Piracicaba é tendo pertinho, vai tendo uma galera de Pira. Acho que foi. Aqui. Algum tratamento para melhorar a receptividade do endométrio fino? Endométrio fino é uma live inteira também, viu, Lisiane? Lisane, assim, depende muito da causa do endométrio fino e é o grande fator dificultador. Vem desde o diagnóstico do endométrio fino, a forma do seu preparo endometrial, se você já usou as terapias adjuvantes para tentar melhorar o seu endométrio, aí entra PRP, granuloquine, AS, Viagra vaginal, afastar por esteroscopia, tem uma novela que envolve endométrio fino, Lisane. Também fico à disposição para, de repente, agendar uma consulta, estudar o seu caso e poder te ajudar, tá bom? Vamos lá. Esperando ficar pronta a biópsia do endométrio para investigar suspeita de útero grande, 27 anos, suspeita de adenomiose. Mas não é a biópsia do endométrio que fecha o diagnóstico de adenomiose. A adenomiose, eu falei na live, o diagnóstico é feito ou por ultrassom ou por ressonância magnética de pelve. A biópsia vai afastar a endometrite, não a adenomiose, tá bom? Vamos lá. Doutor, mioma 0,05, é preocupante? Não, eu só me preocupo com o mioma quando ele está dentro da cavidade endometrial, lá no endométrio. Aí vale o cuidado. 9 anos de infertilidade sem causa aparente. Ivone, não dá para aceitar 9 anos de infertilidade sem causa aparente. Tá faltando uma investigação muito bem feita. Aí, ó. Fiz FIV em 2021 sem sucesso. Eu não sei nem a causa. 9 anos, nem investiguei a causa, já fiz FIV e não deu certo. São os casos de investigação muito cuidadosa. Muito cuidadosa. Difícil opinar aqui. Como é que eu vou falar na live? Qual o problema? Como é que você vai fazer? É mais um caso onde eu ficaria extremamente feliz de atender uma consulta e poder orientar certinho. Menstruação desregulada, o que fazer? Fazer diagnóstico se você ovula ou não ovula. Acompanhamento ultrassonográfico do ciclo de progesterona de segunda fase seriam ideais. Se tem menstruação, tem ovulação. Tá, mas tem que ter menstruação regular para eu bater o martelo que você tem ovulação. No contrário, eu não posso bater esse martelo e os exames complementares são importantes. Ótima pergunta, Ju. E aqui. TSH alterado pode causar falha de implantação? Quando muito alterado, pode. Quando discretamente, não. E quando a TEC, transferência embrionária, em ciclo natural, pode ser mais medicado? Nossa, a definição do tipo de preparo de endométrio depende para cada endométrio, para cada ciclo, se o ciclo é regular, se os níveis hormonais são legais. Há uma tendência para ciclo natural, mas eu também adoro o ciclo artificial e dá tudo certo. Eu estou acelerando aqui por conta do horário. E eu acho que foi. Nossa, eu acho que eu consegui passar o que eu precisava. E reforço, hoje era uma live para entender diagnóstico e os exames. Depois nós vamos fazer uma live para direcionamento de condutas. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um abração, boa noite e até semana que vem.